Olá, meus queridos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Acadêmico, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Até porque o nosso grande desejo hoje é que tudo isso passe e que a gente possa dar continuidade às nossas aulas, né? De forma presencial, tá? Mas, enquanto isso não acontece, a gente vai continuar aqui nas nossas aulas remotas. Você aí e eu aqui, tá? Então vamos lá? Vamos dar continuidade às nossas aulas de física, gente? E o que a gente tem para hoje, tá? A gente tem aqui trabalho e energia, tá? Isso é um assunto ainda da mecânica, né? Então vamos entender como é que isso acontece. Jefferson, você pode me perguntar assim, Jefferson, a gente vê muito esse assunto de trabalho em determinadas provas, seja de vestibulares, seja de Enem. Como é que isso acontece? O que significa um trabalho realizado por uma determinada força? Vamos entender o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho um determinado material, determinado corpo, e eu quero deslocá-lo, vou empurrar ele, eu vou aplicar uma determinada força para deslocar ele, tá? Então, eu tenho uma determinada força que foi aplicada para desenvolver um determinado trabalho, que foi o quê? O deslocamento desse bloco, tá? Do que eu tive de aplicar essa força. Então, daí a gente já descobriu esse tal segredo, que trabalho nada mais é do que um produto realizado pela força e o deslocamento. Então vamos aqui para a gente entender de forma muito mais, digamos assim, rebuscada esse assunto. Então vamos lá. Digamos que eu tenho esse bloco aqui, tá? Esse bloco aqui que está sobre esse determinado local aqui. Quando eu colocar esse bloco aqui, obviamente esse bloco está aplicando uma força peso. Do mesmo jeito que ele aplica uma força peso, ele é submetido a uma força contrária, que é uma força normal. Daí eu quero deslocá-lo. Quando eu quero deslocar, eu vou aplicar uma determinada força, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu vou colocar uma força a fim de deslocá-lo, eu obviamente vou querer que essa força realize um determinado trabalho. E se eu quero calcular esse trabalho realizado por essa força, né, que se dê um determinado deslocamento, o que é que eu faço? Essa expressão matemática aqui, gente, ó. Eu tenho tal, que significa trabalho, é igual a força aplicada para deslocar esse determinado corpo, vezes o deslocamento, ou seja, o deslocamento que esse bloco sofreu. Daí eu tenho um trabalho igual a força vezes deslocamentos. Tranquilo aí? Tá? E aí, a unidade de medida do trabalho no sistema internacional é sempre dado em quê? Em Joule, tá? Representado pela letra J. Tudo bem até aí? Então, beleza. Então a gente já sabe como é que se calcula, como se dá esse tal trabalho. Ou seja, se eu aplico uma força sobre um determinado bloco para deslocar ele de um ponto A para um ponto B, obviamente essa força vai realizar um determinado trabalho. Junto a isso, eu tenho uma coisa chamada de potência. Qual a potência que foi desenvolvida aqui? Aí eu preciso que entender que potência nada mais é do que a razão do trabalho em função do tempo. Olha o que acontece. Eu não tenho esse bloco aqui que a gente quis deslocá-lo, foi aplicada uma força. Ele se deslocou e para ele se deslocar, ele realizou um trabalho. Beleza, ele realizou um trabalho. E esse trabalho foi dado em um certo dado tempo. Então, se eu fizer a razão entre o trabalho realizado e o intervalo de tempo que isso foi realizado, eu vou ter o quê? A potência com que esse trabalho foi realizado. Tranquilo até aí, gente? Então, esse assunto, a priori, não tem segredo nenhum. Se eu quero calcular o trabalho, se eu quero calcular a potência. Nas próximas aulas, a gente vai dar início a alguns casos particulares de trabalho, tá? Mas a priori a gente vai ficar somente com essa parte aqui. Como é que eu calculo trabalho? Como é que eu calculo potência? Tudo bem aí? Então, as atividades que eu irei passar para você vai ser destinada somente a esses dois tópicos aqui, trabalho e potência, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, anota essas dúvidas, me mandam por e-mail, tá bom?
que nas próximas aulas a gente vai resolver algumas atividades e aí a gente também vai tirar algumas dúvidas de vocês, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Tomara que tudo isso passe logo, tá? Tchau pra vocês.